domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente. Saúde a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos hoje com mais uma lição. Queridos professores, queridos alunos, hoje é a lição de número 4. Crise também é oportunidade de recomeço. Então, nessas lições, meus queridos professores, nós vamos ver que há como achar uma maneira de recomeçar na crise. Tem muitas pessoas que perdem, né, e depois recomeça, né? Eu mesmo perdi muito. Por 3 vezes eu fui quase à falência e depois, graças a Deus, foi uma crise muito grande, mas aí eu achei a oportunidade de fazer da crise um recomeço. O texto áureo, ele diz o seguinte: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth 1:14. Nós estamos vendo aqui, nós vamos ver no decorrer dessa lição, queridos professores, queridos alunos, que foi uma escolha muito difícil para Ruth, né? É uma escolha difícil quando a sogra coloca as duas, né, para dizer para elas voltarem, né? E aí a Ruth vem e escolhe estar continuando a jornada com a sua sogra. A verdade aplicada, ela diz o seguinte: a fidelidade, mesmo na hora de crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. A introdução, mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi. Então, queridos professores, queridos alunos, é bom que nós chamamos a atenção da nossa classe, dos nossos alunos, para eles entenderem que nós somos cartas abertas e nós fazemos com que as pessoas procurem servir ao seu melhor, olhando para a nossa vida. Então, vendo a vida da sua sogra, de temente a Deus, uma sogra bondosa, então a Ruth decide acompanhá-la e com isso ela fez parte da genealogia de Jesus. Então, nós vemos aí que a fé em Deus, né, ela faz a diferença, tanto na hora de nós escolher, como nas atitudes. Então, mesmo em tempo de crise, talvez nós temos que fazer a escolha certa, e para fazer essa escolha certa, nós precisamos estar orando a Deus. O objetivo da primeira parte da lição é ensinar que a fidelidade produz recompensa. Então, meus queridos professores, nós agora vamos estar mostrando para os nossos alunos que a fidelidade, ela traz recompensa. Então, o diz que a fé nos leva a lugares inimagináveis. Então, quando nós lemos aí no livro de Ruth, vemos a história de uma mulher que, após a morte de seu marido, viaja para Belém, acompanhando sua sogra Noemi, na esperança de que Deus poderia lhes proporcionar um novo tempo para as suas vidas. Quer dizer, mesmo na crise, sempre tem que haver uma esperança. Então, depois de perder seu marido, a Ruth decide acompanhar sua sogra na esperança que, pela fé da sua sogra, pelo Deus da sua sogra, as portas se abririam. Então, meus queridos professores, nós vamos nesse tópico estar mostrando para os nossos alunos que nem sempre temos sucesso em nossa jornada. Porque o que acontece, queridos professores, queridos alunos, muitas pessoas acham que a vida vive só de vitória. Não, a vida tem altos e baixos, né? Nós vemos que Noemi, ela volta para Belém, né? E assim que chegaram a notícia de que Noemi está na cidade, né? Ocorreu ali um alvoroço por causa dessas duas mulheres, né? E a cidade comentavam: será que essa é Noemi mesmo? Mas ela lhes pediu: não me chames
mais de Noemi, que é agradável. Então, mais próprio que meu nome seja Mara. Imagina em que situação essa mulher, meus queridos professores, chegou ali de volta a Belém. Depois de uma trajetória mal sucedida, depois de na hora de dificuldade, como Belém estava passando por sérios problemas, né, de fome. E então Noemi, junto com seu esposo, foram para Moabe. E agora volta esta mulher sem o esposo e seus 2 filhos, e acompanhada de uma nora que não a quis deixar. Então imagina aí, meus queridos, a vida desta mulher, a trajetória desta mulher, a sogra de Ruth, o quanto era complicada e quanto ela estava cheia de altos e baixos. Então, meus queridos, ela dizia: me chama de Mara, né? Quer dizer, me chama de amargura, porque o Todo-Poderoso me tratou com amargura. Então, ela relata, quando ela volta, ela disse: olha, eu fui embora daqui de Belém com as mãos cheias. E aí ela vai relatando e dizendo: e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Aqui, pois, dá para entender que ela saiu da sua terra com seu esposo, com seus 2 filhos, né? E agora ela volta somente com sua nora. Imagina a situação, que crise essa mulher tinha passado, e que crise ela estava passando, ao ponto de pedir para que não chamasse de Noemi, mas o chamasse de Mara. Ela sai de Belém com o esposo, com seus 2 filhos, e agora volta de mãos vazias, sem o esposo e sem seus 2 filhos. Então, por isso ele diz: porque ela conta a sua história, mas por que vocês deveriam agora me chamar de Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa? Ruth, sua nora, foi bem mais sucedida após a morte de seu marido, né? Ela viaja para Belém, acompanhando sua sogra. Noemi, na esperança de que Deus poderia lhes proporcionar um novo tempo, né, para as suas vidas, porque sempre há um recomeço. Então nós vemos que Noemi sai com o marido, com 2 filhos, e volta só com a nora. E a nora, por exemplo, perdeu o marido e vem para Belém agora na esperança, na expectativa de dias melhores, e também por estar próximo da sua sogra. O 1.1 diz: a crise não é o fim. A fome chega a Belém, e então a família de Noemi muda-se para Moabe. Lá seus filhos crescem e se casam. As moabitas Ruth, órfã, passam a ser noras de Noemi. Mas a fatalidade chega à casa desta família, e a morte dizima o esposo e os 2 filhos de Noemi. Não tem coisas piores, meus queridos, de que perder um ente querido. Nós sabemos que quando nós estamos aqui, nesse momento que estou falando, muitas pessoas estão chorando por estar perdendo alguém da sua família. Então nós precisamos entender essas situações, entender que a nossa vida é dessa forma, é cheia de altos e baixos. E agora essa mulher sai de Belém, chega lá, perde o esposo, aí passa um tempo, os filhos casam e ela passa por esse sofrimento. É interessante, querido professor, como a história de Ruth é uma história, é um romance, né? Também é um romance muito bonito. Conte para os seus alunos a história também do marido de Noemi e de Noemi também, que após a fome ter chegado a Belém, eles mudaram-se para Moabe, né? Aí lá seus filhos se crescem, se casam, né? Mas a fatalidade chega à casa desta família, e a morte dizima aí o esposo e os seus 2 filhos. Quer dizer, um motivo de grande angústia para Noemi. Noemi havia perdido seu esposo, seus 2 filhos, e agora se preparava para perder suas 2 noras. Imagina que vida difícil dessa mulher, porque tem horas, meus queridos professores, que nós temos que entender os nossos alunos. Tem hora que aqueles alunos que nós temos que entender, muitas vezes nós dizemos: não reclama, é bom não reclamar.
Mas tem hora que a angústia é tanto que a pessoa se desabafa de uma forma, mesmo que depois ela vê que a vida é isso e que ela precisa se conformar. Então, Noemi, ela dizia que Deus não foi favorável a ela, né? Imagina, ela perde, agora com todo o carinho, imagina o carinho que ela tinha com essas noras, agora ela manda que as noras volte para os seus, que ela naquela idade, como era o costume da época, a viúva casava com o cunhado, então, mas ela disse, eu não tenho filho, nem, segundo ela, nem ela estava pensando em casar, e elas também não esperariam. Então, o que fazer no meio ao caos? É isso, meus queridos professores, por isso que eu digo que nós precisamos estar preparados, estudar, alunos, para na hora do caos tomar decisão. Eu tenho visto aqui até crentes suicidando, meus queridos. O suicida hoje tomou conta do mundo, do nosso país, porque na hora do caos não sabe como reagir. Então, o que fazer é meio ao caos. Então, meus queridos, Deus, confia no Senhor, entrega a Ele e procura viver de maneira a adorar e de maneira a agradecer por tudo e levar uma vida quieta e sossegada. Então, angustiada, mas confiante no Senhor, a matriarca toma uma decisão, decide voltar para Belém. Então, queridos professores, agora vocês podem falar a respeito de tomadas de decisões. Isso é importante. Nós somos orientadores e nós vemos que tem pessoas que no trabalho tomam as decisões precipitadas. Às vezes a sua chefia, né, aqueles que lhe lideram, né, responsável pelo seu setor, às vezes teve um problema e também está com um problema e acaba descarregando em você, e você naquela hora você pede as contas, você não pensa, e aí você tomou uma decisão errada. Marido e mulher são pessoas diferentes que se juntam para um entender o outro e talvez no momento de turbulência toma decisões, filhos, e o casal passa também a sofrer. Então é interessante, professores, que vocês falem sobre tomada de decisões. Ao abrir uma empresa, você precisa tomar decisão. Quando nós levantamos pela manhã, nós já tomamos decisões. A vida é tomada de decisões. Então, aí qual que é a decisão de Noemi? Ela toma uma decisão acertada para que ninguém venha forçado. Tudo forçado é complicado. Então ela poderia dizer para suas noras, o melhor é vocês me acompanharem. Vamos sofrer juntos, vamos para a minha terra. Mas ela não disse. Ela libera suas noras, a fim que elas retornem para a sua família. E aí às vezes alguém quer condenar a órfã. Não tem que condenar a órfã. Eram decisões para tomar. Eu não sei, nós não sabemos, a Bíblia não conta as histórias de órfã, mas órfã entendeu a situação e atende o pedido da sogra e volta para a sua família. Mas Ruth toma uma decisão diferente. Ela decide acompanhar esta mulher para a terra de Belém. 1 e 2 diz, uma escolha assertiva. Ruth deixa para trás os deuses pagãos e sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi, sua sogra. Então tem horas que nós temos que deixar para trás muitas coisas. Então, queridos professores, fale para os alunos acerca de escolhas, né? Os seus alunos da EBD, para que eles possam fazer escolhas acertadas. Ruth, né, a moabita, ela deixa para trás todos os deuses pagãos. E aí ela faz uma escolha, né, que foi uma escolha acertada, que mais tarde, né, o nome dela figurou entre as mulheres citadas na genealogia de Jesus. Então, nesta escolha, ela sabia que devia abandonar os deuses pagãos de seu povo. Então, ela fez uma escolha, e a partir destas escolhas, nós vemos que ela fez uma escolha e ela estava determinada
a abandonar tudo ali em Moabe. Veja as palavras dela, dizendo: o teu Deus é o meu Deus. Então a palavra de Deus nos instrui acerca da idolatria, que é abominável ao Senhor. Então, se você vive na idolatria, que tipo de idolatria? Quando falamos em idolatria, nós só vemos as imagens, ídolos. Não. Tem muitas coisas que são ídolos para nós e nos atrapalham de gozar das bênçãos do Senhor. Deus havia instruído o povo, né, que eles deveriam adorar e prestar culto somente a Deus. E Ruth entendeu, através dos ensinamentos de Noemi, que a idolatria precisava ser extirpada de sua vida. Então a idolatria tem que sair de nossa vida. O que é que nos atrapalha? Que nós prossigamos servindo ao Senhor. Então muitas vezes, queridos alunos, professores, nós passamos por crises, e aí nós ficamos apegados a sentimentos, comportamentos, práticas que estão ocupando o lugar de Deus e que acabam virando objeto de idolatria em nossa vida. Então, na crise, por exemplo, nós passamos talvez a adorar outras coisas, a quem nos socorre naquele momento, né? Mas Deus, só Ele é digno de ser adorado. Então é preciso escolher a quem iremos servir, como disse Josué, e quem ocupará a primazia em nosso coração. Jesus disse que quem amar qualquer coisa mais que Ele não é digno dele. O 1.3 diz: caminhe com alguém que te aproxime de Deus. A fidelidade de Ruth em não abrir mão da presença de Noemi se deu pelo fato de que, embora perdendo seus filhos e marido, ainda assim ela achou um consolo naquela hora. A sua nora não lhe abandonou. Senão ela voltaria sozinha, quer dizer, chegaria muito mais triste em Belém. O testemunho de Noemi gerou fé na vida de Ruth, ele trouxe salvação. Quer dizer, o ser humano, ele absorve o comportamento de seus companheiros. Se os pais se comportam mal, vai ter filhos mal criados, filhos mal educados. Se os pais não dão exemplo, vai ter filhos que vai ser problema na sociedade. Por quê? Porque um olha o comportamento do outro. Jovem, na hora de escolher um casamento, olha o comportamento daquela família, olha o comportamento daquele rapaz que pretende tirar você da sua casa e fazer uma vida juntos, uma longa caminhada junto. Então nós devemos trilhar a nossa caminhada cristã ao lado de justos e ser companheiros daqueles que temem a Deus, que guardam os seus mandamentos. Talvez você faz companhia de quem não teme a Deus. O objetivo da segunda parte da lição: apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã. Olha, esse tópico agora vai, queridos professores, fazer com que você apresente a beleza da mulher cristã, né? O seu caráter. É interessante que nós frisamos isso, né? Vamos apresentar o caráter e a beleza de uma mulher cristã. Uma pessoa de caráter, ela fica linda, né? 2, superando a crise. Diante da crise, muitos ficam vulneráveis, sem saber o que fazer. É isso que acontece. É por isso que nós vemos essa loucura que está no Brasil hoje, diante dessa pandemia. Um manda abrir, outro manda fechar. Todo mundo quer ser especialista e não se sabe de onde vem esse vírus. Ou melhor, de onde vem sabe, mas não sabe como combatê-lo. Então, aí as pessoas ficam vulneráveis. Pessoas agredindo outros na rua porque está sem máscara. Pessoas agredindo velhos porque estão na rua. Quer dizer, as pessoas estão vulneráveis. Então, meus queridos, é muito interessante estar superando crise. Professores, fale sobre escolha e fale sobre vulnerabilidade para os seus alunos. Escolhas assertivas, convicção do que está escolhendo, para não se tornar vulnerável, né? Às vezes, diante da crise, alguns se mostram fortes e durões, outros ficam vulneráveis sem saber o que fazer.
Tem deles que mesmo que está sofrendo, mas está duro ali, dizendo que está tudo bem. Então, o que é estar vulnerável, queridos professores, queridos alunos? É estar suscetível a ser ferido, ofendido ou atacado. Você, por exemplo, vai caminhar em uma floresta que tem onças, e você está ali totalmente desarmado, você está vulnerável. Qualquer hora, aquele animal pode aparecer e pode te pegar. Então, meus queridos, muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Eu sempre falo, quando dou palestra motivacional, empresários, para comerciais, eu sempre digo, você tem que correr risco. Não existe sucesso sem risco. Então, afinal, diante do que estou dizendo a vocês, meus queridos professores e alunos, fazer escolha não é fácil. Então nós estamos aprendendo nessa lição que Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de perda e aflições, permanecia atenta, pois ouviu que o Senhor tinha visitado sua terra, que era Belém, e lá agora, antes quando ela saía não tinha pão, agora tinha pão para o povo. E aí ela toma uma decisão, vou voltar. E Ruth também toma a decisão de se eu vou te acompanhar. É interessante quando você tem visão para ver o sucesso de alguém, para você poder trilhar o caminho que alguém está trilhando, pegar ele de modelo, porque ele tem exemplo, ele tem perda, mas também ele tem ganhos. E aí você acaba baseando para também fazer sua escolha. 2.1, movidas por fé, mesmo na crise. Ruth e Noemi estavam diante de uma crise. A Noemi tinha perdido os filhos e a Ruth tinha perdido o esposo. Então, queridos professores, explica aos alunos a importância de estudar os pontos positivos e negativos em uma mudança. Talvez a Noemi, o Aimeleque, né, o marido de Noemi, não fez uma estratégia, não estudou pontos positivos, pontos negativos, se realmente ele podia ter ido para uma... Porque eu não sei se lá eles foram acometidos de infecção, o que aconteceu, que tipo de doença que eles pegaram lá que levaram eles à morte. Então, a escolha, queridos professores, é bom que explique, porque muita gente decide mudar hoje, amanhã ele já põe os móveis no caminhão. É preciso ver ponto positivo, ponto negativo. Até o trabalho que você vai fazer ganha bem, mas tem um ponto positivo e um negativo. Talvez esse trabalho te dê um bom salário, mas te afasta de Deus. Então você precisa saber fazer essas escolhas. Então é importante estudar os pontos positivos e negativos em uma mudança. E Aimeleque com certeza levou sua esposa e seus filhos. Talvez não fez um estudo, estava difícil a vida em Belém, foi embora, deixou o que possuía e foi para Moab. Então a trajetória de Noemi nessa coisa de peregrinar no país de Moab trouxe várias consequências. Além de não conseguir equilíbrio financeiro, talvez, meus queridos, tinha sido melhor esperar a crise passar sem estar peregrinando. Então, muitas vezes, possa ser que aí ela tomou uma decisão precipitada, ela não, a família, junto com seu esposo. Então, pior do que a perda material, porque eles não conseguiram equilibrar financeiramente. Porque é complicado, queridos alunos, professores, quando você quer que algo dá certo e você não consegue equilíbrio. Cada dia dá mais errado. Eu conheço pessoas que montaram uma loja, perderam o carro, perderam a casa, perderam tudo. Então, por isso que é preciso olhar ponto positivo, ponto negativo. Então, porque pior que a perda material é a perda de vida. Elas haviam perdido pessoas a quem amavam. A Ruth sofria, Noemi muito mais. A Ruth perdeu o esposo, Noemi perdeu o esposo e mais 2 filhos. E por último estava perdendo as noras, e perdeu mais uma nora, que não o acompanhou. Então, em certas situações tem que ter cuidado, porque o luto é inevitável. E você não tem como evitar a morte.
Quando a morte chega, não tem como você refazer, reconquistar de novo. Não é uma perda material. Então você tem agora que saber que a vida se segue. Porque elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido. Então os problemas não se isolam diante da crise. É preciso tomar uma decisão e aí seguir em frente. Ou muitas vezes também você pode voltar atrás. E aí o que a Noemi fez? Voltou para a sua cidade. Então a vida, como eu estou dizendo desde o início, é feita de tomar decisões. Nas crises, 2.2, nas crises, 2.2, nas crises, faça escolhas em Deus. Escolher é algo muito sério. O próprio Deus exortou o seu povo a escolher bem, né? Então o 2.2, nas crises, façam escolhas em Deus. Então, pega orientação, converse com homens de Deus, mulheres de Deus, e converse com Deus. Todo ser humano tem que fazer escolhas, por isso é importante pedir a direção de Deus. A gazela, ela tem que estar treinada para correr do leão. Quando o leão precisa de técnicas para correr atrás da gazela. Um precisa correr e o outro precisa de técnicas também para correr atrás da gazela, porque senão ele passa fome. Então, Ruth havia aprendido com Noemi muitos ensinamentos sobre o Deus de Israel. Ela ouviu falar de seus milagres e de seu cuidado com o povo de Israel. Então, assim como Ruth, nós precisamos sair da zona de conforto, que é o que tem atrapalhado muita gente, é a zona de conforto. Não se mexe, quer que as coisas dão certo. Tá assim, tá bom. Às vezes é preciso Deus ir lá e confundir a linguagem, para em vez de levar tijolo, levar barra e ninguém se entender, para que saiam daquela zona de conforto, que é ficar todo mundo ali no mesmo lugar. Então, muitos casais casam, fica dentro da casa do sogro, outro fica dentro da casa da sogra, dentro da casa dos pais. Quem casa, tem casa. A Bíblia diz, chegará o dia que o homem deixará sua mulher, deixará seus pais, ou melhor, chegará o dia em que o homem deixará seus pais e vai unir a sua mulher. Então, quem casa quer casa. Para desse negócio de viver aí chocado na casa dos pais do marido, ou chocado na casa dos pais da esposa. Você não vai crescer nunca dessa forma. Então, deixar o povo, a cultura, para viver em outro país, uma nova vida, havia ali uma grande diferença. Mas Ruth decidiu escolher servir a Deus. Então, o 2.3 diz, no mundo tereis aflições. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No mundo tereis aflições. 2.3. A crise não pode durar a vida inteira. Do mesmo jeito que ela chega, ela vai ter que sair. Você tem que achar forma para sair da crise. E aí Jesus ensina, olha, não são um tapete de rosa para vocês passarem. No mundo vocês terão altos e baixos. Então Deus está no controle de tudo. Nada escapa dos olhos de Deus. Crises são passageiras. O objetivo da terceira parte da lição: mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. 3. Recomeçar é preciso. A morte chegou sem piedade na família de Noemi. Então ela toma a atitude de voltar para Belém. Então o 3 diz, recomeçar é preciso. Porque a morte, como ela chegou na família de Noemi, ela não teve piedade, matou o esposo e matou seus 2 filhos. E agora ela tem que tomar decisão, a vida continua. Infelizmente a tragédia foi grande, mas se baixar a cabeça entra de depressão, mesmo sofrendo. A gente sabe que quando ela, pela declaração que ela fez ao voltar à sua terra, ela estava, eu creio que um pouco até depressiva de tanto sofrimento, mas não esquecia do seu Deus. Então nós aprendemos aí com a história de Noemi e Ruth que é preciso entender que tragédias são uma realidade na vida. Está acontecendo tragédia hoje na vida de muitas pessoas. Então é importante que nós entendamos isso. 3.1 milagres no recomeço. Ao tomar a decisão de voltar para Belém, Noemi deixa suas noras livres para retornarem
aos seus familiares. Orfa, ela se despede da sua concunhada, se despede da sua sogra e volta para os seus. Mas Ruth toma a decisão de seguir sua sogra, mantendo sua fidelidade. Que aí a Ruth, de forma simples, né, chega a Belém e vai colher espigas. Ela seguiu em frente, né, em sua escolha, deixou para trás seu povo, e todo recomeço requer atitude, vontade, foco e determinação. São 3 palavras aí muito legal, os professores devem comentar sobre isso. Atitude, vontade, foco e determinação. Se você tiver de posse dessas 4 coisas, você sempre será um vencedor. Atitude, vontade, foco e determinação. Então, a Ruth, né, 3.2, toda ação gera uma reação. Ruth, impactada pelo testemunho de vida da sua sogra, ao chegar a Belém, logo decide ir ao campo para colher espigas, demonstrando ser uma mulher de iniciativa. É preciso ter iniciativa, senão as coisas fracassam. Então, nós estamos vendo nesse ponto que toda ação gera uma reação. É interessante aí, professores, que vocês falassem sobre iniciativa. Meu tempo eu já passei, já esgotei meu tempo aqui. A aula ela tem que ir no máximo aqui meia hora, né? E eu já estou a 32 minutos, né? 32, 34 minutos. E não dá, porque aí a audiência cai. Mas fale aí sobre atitudes, fale sobre a atitude de Ruth, de sair de Moab, né? Fala sobre as incertezas, mesmo a incerteza, quando ela escolheu Noemi, mas ela sabia que Noemi crê num Deus e Deus deu a vitória, né? É preciso, queridos professores, queridos alunos, dar uma olhada, refletir sobre nós, olhar para nós, o que precisamos nos desprender, o que precisamos deixar para trás para nós recomeçar, que ações teremos que realizar com a graça de Deus e a direção do Espírito Santo. Quer dizer, uma análise sobre o que guardamos em nossos corações é um relevante passo para a sobrevivência da alma diante da crise. Então, 3:3, depois da tempestade, a bonança. Então, Noemi e Ruth, em meio à turbulência, né, de tempestade, decidem voltar para Belém. Então, aí Deus o abençoa grandemente, né? Então, depois da tempestade vem a bonança. Então, tenha calma, né? Deus sempre faz além do que imaginamos. E é por isso que nós devemos estar firmes no Senhor. Então, concluindo, através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que Deus abençoe a todos os internautas, professores, alunos. Não esqueça de compartilhar, dar o seu like, né? E se inscrever no meu canal. Gostaria que você estivesse na próxima aula comigo, enfrentando os gigantes, né? E conquistando vitória. Que Deus abençoe e até a próxima Escola Dominical Virtual, na paz do Senhor. Amém.